Olá, eu sou o Sandro Vasconcelos, este é o canal Budismo Brasileiro e vamos dar continuidade então ao estudo do Sutra do Lótus após alguns meses parados aí. Vamos continuar esse estudo. Nós paramos no capítulo 4 e hoje nós vamos para o capítulo 5. O capítulo 5 ele trata sobre as ervas, né? O título do capítulo é sobre as ervas. E esse capítulo ele é dividido em 3 tempos, tá? Em 3 partes distintas. A primeira ele fala sobre a nuvem, a chuva e as plantas. Tá? É uma parábola, uma analogia em que o Buda vai comparar o Dharma com a água que cai das nuvens. E o receptor do Dharma, o ouvinte, aquele que anseia pelo Dharma, como as plantas. Né? Então, esse é o intuito, né? A mensagem principal da parte 1. A parte 2, na parte 2, é apresentada uma parábola, né, do homem que é cego de nascimento. E na parte 3 é explicada, né, o significado desta parábola. Então vamos lá. Primeiramente eu gostaria que vocês já deixassem um joinha no vídeo, né, para fortalecer o canal, vocês que gostam do trabalho, né, que o canal faz de divulgação do Dharma, né, para os brasileiros, né, sem essa linguagem toda rebuscada, cheia de clichês japoneses, e tentando separar da cultura japonesa, né, trazendo algumas passagens dos sutras e mantras e recitações. A ideia é trazer tudo isso em português, né, numa linguagem acessível ao brasileiro, que o brasileiro não fique tão preso à cultura, né, japonesa ou à cultura chinesa, mas que ali do meio, né, desse meio ser budista, né, que da mensagem budista seja extraída para o português a essência, né, da mensagem. Então deixe um joinha aí, se inscrevam no canal, caso vocês ainda não sejam inscritos, compartilhe o vídeo nas redes sociais, né, em grupos budistas, e também você pode apoiar financeiramente com o Apoia-se. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link, e também há outras formas de apoiar o projeto, né, porque eu tenho despesas com o projeto, né, tem um site, tem despesas com o canal, despesas com leituras, com livros, etc. E caso você queira contribuir para que o canal se torne mais forte, aí está o meio, está disponível aí na descrição do vídeo. Então vamos lá. Na parte 1, então, o Buda, que é a parte que fala sobre a nuvem, a chuva e as plantas, o Buda faz uma comparação que envolve ervas, nuvem e chuva com seres. Os seres, o Tathagata e sua palavra, né, que é a água. Né? Então seria, as ervas são os seres, a nuvem, o Tathagata, né, que despende a água, né, que despende a chuva, que é o Dharma, né, que é a palavra. Então, existem vários tipos de vegetais, como árvores, arbustos, gramas, né, flores, entre tantas outras aí. A nuvem que sempre despeja uma mesma água para todos, ou seja, é H2O, né, para todas as ervas, é uma mesma água, o mesmo Dharma sobre todos. Porém, cada planta ela vai crescer conforme a sua característica, né? Com tanto que ela precisa de água, conforme as suas características genéticas. Então, cada uma tem um tempo também para dar suas flores e frutos. Então, da mesma forma, o Buda ele derrama a sua palavra a todos os seres, né? Independentemente de suas características. Então, o Buda é aquele que conhece a característica de cada um, né? A individualidade,
as peculiaridades de cada ser. Então ele sabe como despejar esse Dharma em cada, né, ser, de acordo com a sua forma de percepção de mundo, como a pessoa, né, da sua capacidade cognitiva, etc. Né? Ou seja, o Buda ele conhece os limites, ele conhece a individualidade de cada ser que ele está proferindo Dharma. Então, o Buda ele deseja, né, a felicidade de todos esses seres, né, ele deseja que esses seres alcancem o Nirvana, e para isso, né, com compaixão, ele vai ali e vai mostrar, né, a palavra, né, vai despejar sua água, né, sobre cada ser, de acordo com a característica daquela planta que está sendo regada. Então a ideia é que os seres alcancem a libertação, o desapego, a cessação do sofrimento e, né, o conhecimento, e manifestem também a compaixão. Então, assim como a nuvem sobrevoa diferentes tipos de ervas, as mais rasas, as mais robustas, e dispensa a água essencial para a vida sobre todas, para que cada uma se desenvolva de acordo com a sua espécie. O Buda adapta, né, sua essencial palavra. Essa adaptação não é uma distorção da palavra, mas sim uma adaptação de acordo com o entendimento. Né? A mesma coisa que explicar a mecânica quântica, por exemplo, para uma pessoa que nunca viu a física clássica. Então existe todo um processo, uma estratégia de se explicar algo. Então ele adapta, né, essa essencial palavra de acordo com as características e limitações de cada ouvinte. Pois, né, apesar do ensinamento ser o mesmo, né, a água H2O, o Dharma é o mesmo para todos, o Buda sabe, né, esse Buda, não estou falando como se fosse um Deus, mas aquele que profere o Dharma, aquele que é liberto, né, profere o Dharma a outros seres. Assim diz, né, a parte 1 do capítulo 5, as ervas. Então, ele sabe que se ele mantivesse, né, o Buda mantivesse uma mesma estratégia para todas as pessoas ficariam confusas e se afastariam ainda mais da iluminação. Então, se você não souber o jeitinho de se chegar com alguém, né, chegar de maneira muito bruta, de maneira muito complicada, né, mostrando uma mensagem complicada, né, de cara, etc. Então você acaba dando um tiro no pé, você acaba, no lugar de ajudando os seres, você acaba afastando eles do caminho. O Buda conhece as peculiaridades de cada ser, né, mais do que os próprios seres. Então, como ele tem a onisciência, né, que não é a mesma onisciência cristã, né, é um outro sentido, ele sabe, né, ele consegue entender o contexto ali. Ele não vai apenas vomitar regras, dizer que se você faz tal coisa, você está longe da iluminação, sabe, ele vai tentar motivar os seres a buscar a iluminação. Ele não vai criar uma série de palavras desanimadoras a esses seres. Se eles estiverem cometendo erro, ele vai mostrar, mas vai mostrar de acordo com que essa pessoa consiga compreender e ao mesmo tempo não se afastar. Né? Então ele não vai deixar de dizer a verdade, mas ele vai dizer com jeitinho, né? Com estratégia essa verdade. Não vai chegar com o pé nas costas do cara, dizendo que sei lá, que ele é um fantasma faminto, que é um consumidor desenfreado, ou que é um animal, ou que, sabe? Não é bem assim, né, que se convence os seres, né, a entrarem no caminho. Então o Buda conhece, né, os pensamentos e virtudes, as carências e as faltas, né, de cada ser. Então na parte 2, na parábola do homem cego de nascimento, então o Buda fala de um homem cego que pensava não existir cor, planeta, estrela, sol ou lua. Né? Então ele era cego e tudo que ele não via, ele achava que não existia.
Então um dia o médico, né, que acreditava que a origem de todas as enfermidades estava relacionada com o ar, a bilis e a fleuma, movido de compaixão, decidiu curar aquele homem com as 4 ervas do Himalaia. Então, a saber, a erva que possui as possibilidades de toda cor e sabor, a erva que livra de toda enfermidade, a erva que destrói todo o veneno e a erva que outorga a felicidade. Então, com essas plantas, o médico curou o deficiente visual, né, através de alguns procedimentos cirúrgicos e também misturando os compostos, né, das ervas com a comida que esse enfermo bebia, né, na comida e na bebida. Né, a comida que ele comia e na bebida que ele bebia, claro. Né. O homem, então, curado, conseguiu ver as cores, a estrela, a lua, as demais coisas. Né. Então, ele lamentou por não ter crido na existência dessas entidades antes. Entretanto, né, uma vez que ele começou a enxergar, ele começou a se vangloriar, né, então achando que era superior aos outros. Né, então ele incorreu neste erro. Né. Uma vez que ele começou a enxergar, ele já se achava, né, o bonzão, o santo, se colocava num pedestal, julgava os outros, etc. Né. Então ele saiu de um erro de que não enxergava para um outro erro da jactância, né, do orgulho. Então alguns sábios, né, que eram peritos na realização da visão divina, da audição divina, leitura da mente e outros poderes, né, poderes que não são poderes sobrenaturais, mas que são características, né, dos iluminados, as pessoas que já atingiram algum grau de superação, né, que atingiram os reinos superiores, que entraram na corrente, né, na corrente da não regressão, da retrorregressão. Essas pessoas, pode dizer que ela tem alguns poderes, né, que elas conseguem ver além, né, dos que os outros enxergam. Então, quando esses sábios eles viram, né, aquele ex-cego se vangloriando, então eles começaram a tentar corrigi-lo, dizendo que ele apenas tinha recobrado a visão. Então ele estava num grau de ignorância e apenas recobrou a visão. Então chegou num estágio normal, num estágio de humanidade apenas. E já estava se achando, né, o bonzão ali. Então ele não tinha ainda atingido a sabedoria, que é uma visão muito mais ampla que essa visão simplesmente natural. Então o homem aceita, né, essa persuasão e pergunta qual seria o meio de atingir a sabedoria. Então os sábios, né, os rishis, os aconselham a procurar a vida ascética e meditar no Dharma, abandonando, né, o apego aos prazeres. E assim aquele homem, né, procedeu e acabou, né, atingindo as 5 faculdades extraordinárias, ou seja, atingiu a iluminação. E, né, atingindo esse estágio, ele, né, vou citar um texto aqui da página 214, daquela versão, né, que eu já mostrei do Sutra do Lótus, que é o K135, né, do capítulo 5. Devido àquele karma que eu havia acumulado, nenhum atributo havia sido alcançado por mim. Eu agora vou para onde eu queria e antes eu era um homem de escassa inteligência, escassa experiência, eu era um cego. Então ele consegue, né, perceber o seu estado de ignorância e vai evoluindo, evolui primeiro para um primeiro passo ali, que é enxergar o básico, né, o sol, a lua, as estrelas. Depois ele atinge, né, um discernimento, né, um conhecimento, uma intelectualidade, né, que é proporcionada, né, por aquele que se dedica, né, ao Dharma e transcende as paixões, o apego às paixões, e consegue desenvolver a sabedoria e perceber a essência, né, da vida, do todo, a interconexão com os seres, né, é contemplativo, consegue perceber-se a si mesmo, né, meditar sobre seus atos, seus pensamentos, que é o grau maior aí da
daquele que trilha o caminho, que entra na corrente. A parte 3, então, é a explicação da parábola anterior, né, que já é praticamente autoexplicativa, mas ainda há uma parte aí reservada para explicar, né, essa parábola. Então, o cego de nascença, ele representa os seres presos no samsara, na roda do samsara. São os ignorantes e desconhecedores do Dharma, né, que sofrem por decorrência de suas próprias ações, sanskaras. Então, são as pessoas que sofrem, né, por agir mal, por agir de maneira incorreta e sofrem essas consequências de seus atos. Segundo as palavras do próprio texto, o grande médico representa o Tathagata. Então, o Buda é o grande médico. O ar, a bilis e a fleuma representam a paixão, o ódio e o erro, que são os venenos que envenenam a mente, né? Que é a paixão, o ódio e o erro. As 4 ervas representam a vacuidade, o estado isento de causas, o estado isento de finalidade e o acesso ao nirvana. Os rishis são os bodhisattvas que desejam que os seres desenvolvam a mente da iluminação. Só um momento. Então, continuando aqui, essas 4 ervas que são apresentadas no texto são a vacuidade, o estado isento de causas, o estado isento de finalidade e o acesso ao nirvana. Os sábios, os rishis, são os bodhisattvas que desejam que os seres desenvolvam a mente da iluminação. Então, o que são esses 4 estados? É a observância da realidade como ela é, né? Que as coisas são vazias, né? Como já expliquei em outros vídeos, não existe uma substância em cada ser. Então, o estado isento de causas é quando você elimina todas as causas que levam você ao sofrimento. O estado isento de finalidade tem a mesma ideia, né? A ideia de que você precisa... aquela relação, né, com a teoria do surgimento condicionado, né, que o apego leva a paixão, leva, né, a ignorância, né, a raiz de tudo, ignorância, paixão, apego, né, que é uma corrente, né, que acontece na mente humana que nos leva ao sofrimento, que nos leva à angústia. Então, né, a pessoa com essas ervas ele percebe, né, essa relação de causa e efeito, né, que acontece na realidade, que acontece em nossa mente, que nos leva ao apego e ao sofrimento, né, e por fim, né, percebendo toda essa cadeia, né, causal, né, que gera os karmas, né, que gera o sofrimento e os karmas negativos, essa pessoa acessa o nirvana, né, que seria a libertação de todo esse apego, de todo esse sofrimento. Então os rishis, né, são os bodhisattvas, né, que são as pessoas que amam os seres e desejam que eles desenvolvam a mente da iluminação. Com as ervas, os seres fazem cessar a ignorância, né, como eu disse, a teoria dos 12 membros do surgimento condicionado. E com isso deixam de produzir os sanskaras. Os sanskaras, como eu já falei, né, são os resultados, né, das ações das pessoas, dos homens. O cego que recobra a visão representa o veículo dos Shravakas e dos Pratyekabuddhas. Então seria o budismo que foi pregado pelo Buda, né, a primeira etapa do budismo, que é conhecido como budismo Hinayana, que fala muito sobre a libertação do seu próprio sofrimento, a vivência isolada dos demais seres, né, a reclusão, etc., buscando, primeiramente, você atingir um estado de libertação do sofrimento. Daí o segundo estágio
que é liberto da ignorância primeira, né, o cego já acredita estar no nirvana e que não precisa mais avançar espiritualmente. Porém, né, o Bhagavan, o Tathagata, né, nos incentiva que mesmo depois desse primeiro estágio, que parece que é muito, nos incentiva a aprofundar ainda mais nos ensinamentos, né, a fim que nós enxerguemos a realidade em sua essência vazia, né, que seria o segundo passo, né, como uma miragem, e que a gente, né, compreenda, né, com onisciência as inclinações e as propensões dos seres, né, com o objetivo de ajudá-los. Então, o segundo passo, né, é você enxergar a realidade vazia e enxergar, né, a necessidade dos seres de se iluminarem, né, manifestar compaixão para com os seres. Então eu termino aqui com uma última citação, a nota 313 do capítulo, né, página 216, daquela versão, né, que eu sempre recomendei aí nos outros vídeos do Sutra do Lótus, que diz assim: aquele em que a mente da iluminação surgiu, isto é, um Bodhisattva, em razão de sua sabedoria, já não está mais no Sansara, e em razão da sua compaixão, o que o leva a ajudar os outros seres, tampouco está no Nirvana. Então, o Bodhisattva é aquele que não procura aquele primeiro Nirvana egoísta, entre aspas, da libertação, do isolamento, do próprio sofrimento, mas também não está, né, propenso ao Sansara. Ele está passeando entre os seres, se misturando com os seres, com compaixão, com o intuito de ajudá-los a serem, a trilharem, né, começarem a trilhar o caminho budista. Beleza, gente? Então, eu espero que tenham gostado do vídeo. É um tema bastante complexo, difícil de expor, né? E talvez seja um pouco difícil de compreender, mas espero que tenha ficado o mais claro possível. Tentei deixar o mais simplificado e objetivo possível para que vocês compreendam, né? Peguem a essência aí do Sutra do Lótus, do capítulo que está sendo discorrido aqui. Tá bom? Muito obrigado, deixem um joinha, se inscrevam e considerem contribuir aí com o canal pelo Apoia-se, por qualquer outro meio que está na descrição. Muito obrigado e até a próxima.